Lucas 9, a partir do verso 23. Vai dizer assim a palavra de Deus. Disse Jesus à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Amém? Glória a Deus. Como eu disse, o tema da mensagem hoje é o discipulado de Jesus. E eu queria trazer algumas reflexões sobre isso para nós, segundo a palavra de Deus. A primeira pergunta que a gente tem que fazer, quando a gente vai falar sobre o discipulado de Jesus, é: o que é discipulado? Se você pudesse dar uma boa definição hoje para o que é discipulado, o que você diria? Discipulado seria ensinar uma pessoa? Quer que eu troque de mic? O que é o discipulado? Eu procurei em alguns lugares um bom termo para isso, uma boa explicação. E eu encontrei a seguinte definição: discipular é o ato de acompanhar alguém e permanecer ao seu lado, ensinando-lhe a ganhar todas as coisas que Jesus ordenou. Aguardar todas as coisas que Jesus ordenou. Então, o que seria o discipulado de Jesus? Seria o Senhor ensinando os seus discípulos a guardar tudo aquilo que Ele ordenou. Amém? E quando a gente fala sobre discipulado, que é um tema muito recorrente na igreja, nós sempre temos que olhar para Jesus como a nossa maior referência sobre fazer discípulos. Se um dia você duvidar de que Ele é a maior referência, é só você olhar para os discípulos dele. O pessoal deu trabalho. E muito. Homens que chegaram ao ponto de até fugir no dia que Jesus precisou de seus amigos ao redor, no dia que Jesus passou com certeza a sua maior luta enquanto esteve aqui na terra, que foi a crucificação. E quando você olha para os discípulos de Jesus, do que eles se tornaram depois do Mestre, depois de seus ensinamentos, depois do seu cuidado, você passa a admirar ainda mais o nosso Mestre. Você passa a admirar ainda mais como Ele ensina, como Ele ensinou, como Ele cuidou dessas pessoas. E falar sobre como Jesus discipula, como Jesus cuidou dos seus discípulos ali, os apóstolos. Você olha na Bíblia Sagrada, Jesus não somente falando o que eles deveriam fazer, mas mostrando para eles. Você vê Jesus pegando literalmente na mão dos seus discípulos e ensinando passo a passo. Eu vou trazer uma mensagem para vocês hoje bem tranquila, mas muito desafiadora. E falar sobre isso, quando Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, pega a sua cruz, nega diariamente, que é engraçado que o texto bíblico ele traz isso diariamente. Esse diariamente é muito importante, mas a gente vai falar mais sobre ele depois. E ele vai falar: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, diariamente, pega a sua cruz e me siga. Então Jesus está estabelecendo um padrão no discipulado dele. Olha, que aquele que vem após mim, obviamente, ele está falando dos seus discípulos. Então, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pega a sua cruz diariamente e me siga. E o que seria pegar essa cruz que Jesus está falando? Negar a si mesmo. Negar a si mesmo é quando você tem vontade de fazer algo e você nega aquela vontade porque você quer fazer a vontade daquele que te pede outra coisa. Você está negando a si mesmo. Trazendo um exemplo mais fácil para a gente no nosso dia a dia, os pais que têm filho pequeno, quando chegam em casa do trabalho, cansado que Deus o livre, morto de sono, e aí o filho pede para quê? Para brincar. E aí o pai faz o quê? Ele nega a si mesmo, seu cansaço, por causa do pedido de outra pessoa, do seu filho no caso. Isso, na prática, é o negar a si mesmo. E quando Jesus ele fala para que nós neguemos a nós mesmos, ele está falando assim, para que eu deixe as minhas vontades de lado, para fazer a vontade dele.
E qual que é a vontade dele para a minha vida? Jesus ele vai dizer para nós sermos discípulos dele, para fazermos discípulos. Jesus ele nos chama desde o início da nossa conversão. Você se lembra do dia da sua conversão? Eu lembro da minha, outubro de 2011. Outubro de 2011. Meu batismo foi em janeiro de 2012. E eu me lembro como se fosse hoje o dia. Jesus, naquele dia, ele me chamou. Naquele dia, ele falou para mim do seu amor. Naquele dia, ele falou para mim do Evangelho. E desde então, ele vem me ensinando, cuidando de mim, do mesmo jeito que ele faz com você. Do mesmo jeito que ele faz contigo, como ele já te chamou um dia, que você ouviu a mensagem do Evangelho, você entendeu, foi um culto onde provavelmente você se quebrantou, quem sabe chorou muito, porque você entendeu aquele amor, que é um amor incondicional, o amor perfeito, o amor de um pai que não falha. Do mesmo jeito que Jesus chamou seus 12 discípulos, ele continua nos chamando para segui-lo. Só que ser discípulo de Jesus exige de nós algumas características que eu vou tentar trazer para vocês aqui, segundo a Bíblia Sagrada. Em Mateus 22, a partir do verso 37, Jesus ele vai falar que os discípulos dele têm que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Essa já é uma das características que Jesus exige dos seus discípulos, que nós amemos a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com tudo que nós temos, e ao próximo como a si mesmo. Vamos ler esse texto? Mateus 22, 37, 39. Mateus 22, 37 ao 39. Vai dizer assim a palavra de Deus. Respondendo-lhe Jesus, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, uma das características de um discípulo de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas, com tudo que tem, com todas as suas forças, e amar ao próximo como a si mesmo. Primeira característica de um discípulo. Já começou um pouco difícil, né? Talvez amar a Deus, não, mas amar o próximo como a si mesmo. Quando a gente fala de amar o próximo como a mim mesmo, eu estou falando de um amor sacrificial, de um amor que não importa o que a pessoa faça, eu vou continuar amando, eu vou continuar respeitando, eu vou continuar me esforçando por isso. Uma segunda coisa que Jesus pede para os seus discípulos é a obediência. Em João 14,15, Jesus diz: Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. A obediência é uma marca de um verdadeiro discípulo de Jesus. Uma outra característica de um discípulo de Jesus é alguém que anda sempre em crescimento espiritual. Você encontra isso em 2 Pedro 3,18, que ele fala: prossigam em conhecer ao Senhor. Nós precisamos conhecê-lo e crescer espiritualmente. Uma outra característica de um discípulo de Jesus é a sua perseverança. Jesus nos assegura que nós teremos tribulações. Você encontra isso em João 16:33. Mas que nós devemos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Eu listei para nós aqui 4 características, que só essas 4, que não são todas, obviamente, que a gente encontra na Bíblia, essas 4 não só tem elas na Bíblia, tem outras, mas só essas 4 já mostra que não é um trabalho fácil. Que não é uma coisa tão simples assim ser um discípulo de Jesus. E Jesus, ele, como um mestre, ele nos mostra o que nós devemos fazer, como devemos fazer. Ele vem nessa terra, ele mostra as coisas que ele tinha para nós, ele morre por nós na cruz do Calvário, mas ele passa durante 3 anos e meio ensinando os seus discípulos como ser um verdadeiro cristão, como ser um discípulo de Jesus. Como ser um discípulo dele. Jesus, ele mostra isso nos 4 evangelhos, nós conseguimos ver Jesus como um rei, mas como um rei que desce do trono para servir, para morrer no nosso lugar na cruz do Calvário.
Filipenses 2 vai dizer que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, Ele se humilha, assume a forma de servo. Nós, como cristãos, nós devemos seguir o exemplo do nosso Mestre, servindo ao próximo, servindo aqueles que nos rodeiam. E o que é servir ao próximo? Servir ao próximo, eu não estou falando só de você ir pegar um café para a pessoa de vez em quando. Servir ao próximo não é só colocar o prato para uma pessoa, que nem a gente tem sempre o nosso almoço aqui de sábado. Inclusive, se você nunca participou, pergunte para alguém que participa, geralmente, participe aqui com a gente. Vai ser bênção para você. Não é somente você pegar e servir um prato para a pessoa, mas servi-la é também ensinar um pouco sobre o que você entendeu sobre a palavra de Deus, sobre o que você entendeu do que é a mensagem da cruz. Quantas pessoas ao nosso redor não conhecem nada do Evangelho? Pessoas ao nosso redor que nunca nem sequer ouviram que elas têm um Pai lá em cima que as ama de todo o coração, um amor perfeito e incondicional. Servir as pessoas vai falar de eu abrir mão, talvez, por exemplo, do meu sono do sábado à tarde, para ir fazer uma ajuda de alguma coisa. Uma pessoa está passando necessidade, está precisando de um socorro, você vai lá e faz. Jesus, ele mostrou isso na prática para seus discípulos. Ele não teve qualquer preconceito, ele não teve nada que a gente pudesse achar defeito nele, e ele mostrou como ser um verdadeiro cristão. E ele mostrou isso na prática. E essa é a missão do nosso discipulador, do nosso mestre, Jesus. E agora, como discípulos dele, que nós somos, amém? Amém. Você é discípulo dele mesmo? E a missão do discípulo agora é imitar o seu mestre. Jesus, um pouco antes de subir aos céus, depois de ter ressuscitado ao terceiro dia, ele falou: agora vão e façam outros discípulos. E essa palavra, façam, é a que eu queria trazer a sua atenção. Preste atenção na palavra façam. Façam discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar tudo aquilo que eu tenho dito a vocês. Essa palavra façam vai nos ensinar muito sobre o discipulado. O discipulado não é uma coisa somente aleatória, onde eu sento do lado de uma pessoa de vez em quando e eu falo do amor de Jesus, aí depois eu vou embora, e aí outra pessoa vai falar do amor de Jesus para ela, outra pessoa vai ensinar a palavra de Deus para ela. Quando Jesus fala o façam discípulos, ele está literalmente falando para nós, sente com alguém. Lembra o termo que a gente já viu lá atrás sobre o que é um discipulado? Sente com alguém e ensine a palavra de Deus. Sente com alguém e ensine a ser um discípulo de Jesus. Só que, para isso, muitas pessoas, e eu vou trazer um relato assim que eu ouço muito, por isso que é um tema recorrente quando eu prego, é sobre a questão de fazer discípulo, é porque eu sempre ouço a desculpa: mas eu não estou pronto. Irmão, se você é discípulo de Jesus, se você encontrou esse amor perfeito, se você entendeu a mensagem do Evangelho, você pode sim fazer discípulos para Jesus. Porque você não está falando sobre você, você está falando sobre Ele. Você está mostrando Ele para as pessoas. Faça discípulos para Ele. Nós não fazemos discípulos para nós, como, nossa, essa aqui são as minhas ovelhas, esse aqui é o meu povo, esse aqui, não, é minha. Não, é para Jesus. Nós sempre estamos apontando para Ele. Nada é sobre nós, é tudo Ele. Ele é o exemplo, Ele é o modelo, Ele tem um amor perfeito. É tudo sobre Ele, nada sobre nós. Então nunca dê a desculpa de que você não está pronto, porque você tem uma Bíblia na sua casa. Você pode orar todos os dias, a todo momento. Você vive num país livre, graças a Deus. Nós temos essa liberdade de ligar para a pessoa durante a semana e falar sobre o amor de Deus para ela. Inclusive aquele vizinho que dá trabalho para você. Inclusive o dono da padaria com quem você conversa todos os dias, quando você vai comprar o pão lá para sua família.
inclusive para os seus familiares, até aqueles que brincam com você porque você é o crente da festa, da família. Já passou por uma experiência assim? De ser a chacota da festa por ser o crente? Misericórdia. A mensagem do Evangelho também é para essas pessoas, para todos eles, todos eles, todos eles. Às vezes eu me pego me questionando, falando com Deus, falo assim, Deus, eu sou uma vergonha, porque eu ainda não falei do teu amor para todas as pessoas ao meu redor, e eu tenho que falar, eu tenho que testemunhar, essa é a minha missão aqui na terra, e não a missão só porque eu sou pastor, não é a missão do Éricles, mas é a missão da igreja. Todos nós, os santos de Jesus, aqueles que foram redimidos pelo seu sangue, temos a missão de falar desse amor. Todos nós temos a missão de falar desse Jesus. Como eu posso me calar diante daquele que eu sou apaixonado? Quando você está apaixonado por uma pessoa, cadê os casados, meu Deus do céu? Você não fala, quando você estava lá no início do namoro, com a sua esposa, ou com o seu marido, ou você que está namorando, não sei. No início você não fica falando da pessoa o tempo todo, com seus amigos? Não, mas você não sabe, fulano de tal, hoje segurou minha mão. É óbvio que vai segurar sua mão, é namorado, é seu marido, sua esposa. Mas você está tão apaixonado que até isso é uma grande coisa. Como que a gente pode se calar diante de pessoas que não conhecem aquele que nós mais amamos? Como que eu posso não falar desse grande amor? A não ser que eu não esteja apaixonado. É a única explicação. Se eu sou alguém apaixonado por Jesus, eu vou falar dele. Eu vou ensinar sobre ele para as outras pessoas. E eu te garanto, existem pessoas que sabem menos do que você sabe sobre ele. Essas pessoas você pode segurar na mão e falar, vem comigo, eu estou aprendendo, tá? Estou aprendendo, Israelzinho. Mas vamos comigo aqui, ó. E vai ensinando. De pouquinho em pouquinho. Sabe, pega a pessoa lá no seu trabalho, ó, João 3,16, o versículo que todo mundo sabe de cor. Mas ele não sabe. Você senta do lado dele e fala assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Está vendo como você sabe? Você consegue sentar do lado da pessoa e falar assim, olha, eu preciso de Jesus, nós precisamos de Jesus, porque um dia o pecado entrou no mundo. Você fazer isso já é você cumprir a missão, já é ser um discípulo de Jesus, que faz outros discípulos. Uma igreja que cresce, uma igreja vibrante, ela tem essa característica de todo o corpo, todos os membros começam a fazer discípulos para Jesus. Não é uma função obrigatória somente para os pastores ou diáconos, mas é uma função da igreja. Uma igreja que cresce, saudável, é uma igreja onde no batismo é apresentado pessoas que estão sendo discipuladas pelos membros da igreja, não somente pelo corpo dos presbíteros. Em nome de Jesus nós vamos nos tornar essa igreja. Se você está dizendo amém, é que eu estou contando com você para isso. Cuidado. Aí todo mundo fica em silêncio agora, né? Glória. Um bom discipulador, ele prepara as pessoas. Do mesmo jeito que Jesus preparou os discípulos dele e saiu de cena e agora entregou para eles a responsabilidade de pregar o Evangelho, o nosso trabalho como discipuladores também é treinar pessoas para fazer o mesmo. Fala do amor de Jesus, a pessoa se converte, se batiza, começa a conhecer um pouco mais de Deus e você começa a ensiná-la a falar do amor de Jesus para as outras pessoas. Isso é o ciclo. Se nós chegamos até aqui, é porque esse ciclo não parou. E não vai parar até que ele volte. E não vai parar até que ele volte. Só que a bola da vez está com a gente. Nossos irmãos do passado já morreram. Eles fizeram a função deles. Passaram a mensagem para frente. Agora é a nossa função, é a nossa vez de pregar o Evangelho. É a nossa vez de chegar na escola, no trabalho, no familiar e falar assim, escuta, sai dessa vida. Existe algo superior a isso. Existe algo além disso.
Existe algo que é excelente, que é melhor. Você está vivendo a sua vida e você vai morrer e ali vai acabar. Você encheu a cara, você comprou tudo o que você quis, mas você morreu e acabou. Mas se você parar e me escutar um pouquinho, existe uma coisa que vai além disso. Existe uma coisa que é melhor do que isso. Uma coisa que vale a pena não somente você viver, mas você morrer por isso. E aí a gente volta para o negar a si mesmo. Negar a si mesmo, você já vai estar ensinando a pessoa, olha, se arrependa do seu pecado, siga Jesus. Às vezes a gente falha por acharmos que aquilo que nós vamos falar para a pessoa não vai convencê-la. Só que a Bíblia nunca disse que esse é o nosso trabalho. A Bíblia nunca disse que é trabalho da igreja convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O nosso trabalho é de semeadura, é jogar a semente. Quem faz o trabalho de convencer do pecado, da justiça e do juízo na Bíblia? O Espírito Santo. A nossa função é falar de Jesus só. É orar por essas pessoas. Quem vai convencer é o Espírito Santo. É Ele quem faz a obra de trazer a pessoa ao arrependimento, falando da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Se nós somos discípulos de Jesus, obrigatoriamente nós vamos entender isso. Nós vamos falar do amor dele. Nós não vamos deixar passar uma pessoa da nossa vida sem que essa pessoa sente do nosso lado e ouça um pouquinho do Evangelho que seja. Um pouquinho do Evangelho é capaz de salvar a pessoa. Um pouquinho do Evangelho é capaz de transformar a vida eterna de alguém. E aqui a gente não está falando de 40 anos de igreja. Aqui a gente está falando de toda a eternidade da pessoa. Isso é poderoso demais. Se você entender isso, você fica extasiado com a simples possibilidade de meia frase que você falar para a pessoa mudar a eternidade dela. Isso é um privilégio que a igreja tem. Isso é um privilégio que todos nós, como discípulos de Jesus, nós temos. O de ir e fazer discípulos de todas as nações, ensinando eles a guardar tudo aquilo que Jesus nos ordenou. E ser discípulo de Jesus é algo que alguns até aceitam, até entendem e até praticam, por causa de um ganho pessoal. E eu vou explicar. Se você entendeu a mensagem do Evangelho, você vai entender que é extremamente bom para você ser discípulo de Jesus, porque você vai ter a vida eterna. Amém? Falei alguma besteira? Não, né? Só que fazer discípulos já é outros 500. Porque aí você está falando de fazer o bem para outra pessoa. É algo que vai impactar a vida eterna de outra pessoa. E às vezes nós estamos mais preocupados com a nossa reputação na família, no trabalho, na escola, do que com a eternidade da pessoa, a vida eterna da pessoa. Então existem pessoas que até entendem o ser discípulo e praticam. Guardam os mandamentos. É um bom promessista, um bom cristão. Mas, quando se fala em fazer para o outro, deixa a desejar. Isso é perigosíssimo. Porque eu queria trazer uma novidade para você. Se você é discípulo de Jesus e você não entendeu que você precisa fazer outros discípulos, provavelmente você ainda não é discípulo de Jesus de verdade. Conseguiram entender? Como eu vou dizer que eu sou discípulo de Jesus se eu não faço aquilo que Ele mandou? Lembra que agora há pouco nós vimos o texto onde vai dizer que nós somos discípulos dEle, somos amigos dEle, se nós fazemos aquilo que Ele manda a gente fazer, se nós obedecemos a Ele. O que Ele mandou a igreja fazer? Não é a grande sugestão, é a grande comissão. Jesus ele não chega para a gente e fala assim, olha, talvez, sim, se você quiser sobrar um tempo na sua agenda, fale de mim para as pessoas. Ensine outras pessoas a guardar aquilo que eu ensinei. Mas assim, só uma sugestão. Não, Jesus disse, vão e façam. Isso é ordem. Nós, como seus servos, como discípulos dele, como escravos dele, devemos obedecê-lo. Amém? Jesus. Ânimo, irmãos.
Você tem o poder, está dentro de você, existe dentro da sua mente a mensagem que salva a pessoa. Você entendeu a mensagem que pode mudar a eternidade das pessoas. Fale dessa mensagem para as pessoas. Ensine-as a guardar os mandamentos. Ensine-a, pegue pela mão, faz trabalhinho de formiga mesmo. Vai lá, chora pela pessoa porque ela não entendeu a mensagem. Você liga para a pessoa, você fala para ela, olha, é assim que é a vida cristã, tal, tal. Aí ela vai e faz tudo o contrário. Aí vai lá você de novo. Não, é assim. A pessoa se converte. Aí você tenta ensinar, ensina. E não é fácil. Não é fácil fazer discípulo para Jesus. Não é fácil. Mas Jesus ele não mandou que nós fizéssemos conversos para Ele. Pessoas convertidas. Ele nos ensinou a fazer discípulos. E fazer conversos é simplesmente falar do amor de Deus e sair de cena, como se não tivéssemos a necessidade de passar os ensinamentos de Jesus depois. Ensiná-lo a guardar os mandamentos, as ordens de Jesus. E essa parte é a difícil. Então imagine, se nós já temos a dificuldade de falar do Evangelho, quem dirá de fazer discípulo para Jesus? Nós temos que quebrar essas barreiras. Nós temos que quebrar esses paradigmas no nosso meio. Você pode sim fazer um discípulo para Jesus, porque não é a sua mensagem, não é a sua palavra, é a palavra dele, é a mensagem dele, é sobre ele. Nós precisamos falar dessa mensagem para Jesus, de Jesus. Eu não consigo fazer discípulos, existe alguém que sabe menos que você. Se você puxar na sua memória agora, facinho, 3 pessoas que você conhece, que sabem um pouco menos sobre Jesus do que você. Eu não estou falando uma questão de, não, eu tenho que ser humilde, né? Não, você sabe que tem pessoas que conhecem um pouco menos sobre Jesus do que você, pessoas que não entenderam a mensagem do Evangelho. Talvez familiares seus que nunca entraram numa igreja, nunca pegaram numa Bíblia. Será que você consegue lembrar de 3 pessoas? Facinho aí? Eu consigo. E dentro de nós há o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Espírito Santo habita dentro de nós. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita dentro de você. É no poder dele que nós fazemos discípulos para Jesus, e não no nosso. É a palavra de Jesus que vai salvar a vida das pessoas. E uma grande dificuldade que eu tenho quando eu venho trazer uma mensagem sobre isso, e eu acho que todo pregador ele tem essa dificuldade quando ele está preparando uma mensagem, é aquela pergunta assim, e quem já pregou aqui vai lembrar. Será que essa vai ser só mais uma mensagem? Eu tenho certeza que todo pregador que está aqui me ouvindo já passou por isso, por essa crise. E é uma crise que eu tenho, porque eu sei que você já viu umas 40 mensagens parecidas com essa. E talvez, até agora, nenhuma fez você entender a necessidade de fazer discípulo para Jesus. Mas a minha oração é que hoje, apesar de qualquer coisa, você entenda essa mensagem de verdade e passe a mudar uma chave na sua vida, de que você entendeu que você não precisa ser somente discípulo, mas você precisa fazer discípulos para Jesus. Que essa não seja somente mais uma mensagem que você vai ouvir, vai guardar na memória e vai esquecer, porque semana que vem tem outra. Mas que essa mensagem entre no seu coração, que ela encontre terra fértil, para que você comece a ganhar almas para Jesus, fazer discípulos para Jesus, porque depois de nós vai vir uma outra geração. Se Jesus não voltar na nossa, vai vir uma outra geração. E a responsabilidade de preparar essa próxima geração é nossa. A responsabilidade de falar do Evangelho para o mundo hoje é nossa. Preparando a próxima geração, até falando com a geração mais idosa também. Todos os que estão vivos hoje precisam ouvir a mensagem do Evangelho. E essa responsabilidade é nossa. Isso é algo seríssimo. Porque do mesmo jeito que nós fazemos o lava-pés, porque entendemos que é uma ordenança de Jesus, Ele também mandou fazermos discípulos.
Ele também mandou fazermos discípulos. Então, do mesmo jeito que nós lavamos os pés na ceia dos nossos irmãos, porque entendemos que Ele mandou, Ele também mandou fazer discípulos. Como que nós queremos chegar diante de Jesus no céu? Somente com as possíveis boas obras que nós fizemos, no sentido de dar esmola, e isso é maravilhoso, tem que fazer sim. Mas eu quero chegar diante de Jesus com uma multidão de pessoas das quais eu falei dele para essas pessoas, eu chorei por elas. Que Jesus nos use para pregar o Evangelho aonde estivermos. Eu queria pedir para que você fique em pé, para que nós oremos. E eu queria orar por duas coisas. Uma é se você até hoje não se tornou um discípulo dele ainda. E a outra é que se você já se tornou um discípulo dele, que a nossa igreja seja uma igreja que faz discípulos para Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos pela mensagem do Evangelho. Te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que se há alguém aqui hoje que ainda não é discípulo do Senhor, que possa entender a mensagem do Evangelho, que possa se tornar discípulo teu, Jesus, que possa ter a vida transformada pela palavra do Senhor, pela presença do Senhor, Deus, aqui hoje. Espírito Santo, que nessa noite seja uma ativação para essas pessoas, de que existe uma mensagem no reino, de que existe algo além dessa vida. Senhor, também oro por aquelas pessoas que já entenderam a mensagem do Evangelho, que já se tornaram discípulos do Senhor, mas têm muita dificuldade de fazer discípulos, ensinar outras pessoas sobre o amor de Deus. Espírito Santo, que o Senhor comece, Deus, a tocar essas pessoas, a incendiar o coração delas, Deus, para que elas façam discípulos para Ti, para que elas peguem o Evangelho aonde estiverem, para que elas possam ensinar outros cristãos, Senhor, a seguir os Seus mandamentos, Deus. Em nome de Jesus, que a nossa igreja, Senhor, a IAP de Vila Medeiros, seja uma igreja fazedora de discípulos para o Senhor, Deus. Deus, que a gente dê trabalho, Senhor, para o inferno. Que a gente dê trabalho para Satanás e seus demônios, Senhor. Porque nós não vamos nos calar, Senhor, nós iremos falar da Tua mensagem para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, Deus. Que em nome de Jesus nós possamos ver frutos, Deus, da pregação da Tua palavra aqui na nossa igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.